Começar no hobby. E a pessoa começando no hobby, depois ela vai embora, entendeu? Ela não para e aí cada vez mais ela vai aumentando o aquário. Então, e às vezes tem sábado que tá muito correria, não dá tempo para atender, então a gente acaba, eu, Luiz, o Marcos, às vezes acaba precisando de ajuda, tal, tem que pedir para a Thelma descer, para a Tamara descer, e aí às vezes é só montar um aquário e é uma coisa assim que demora um pouco, mas não é nada difícil. Mas demora, você tem que pegar pedra, pega isso, pega aquilo. E aí acabando demorando, às vezes a gente demora 1h30 para atender um cliente de aquário, sendo que se deixar alguém montando, a gente já pode atender outras pessoas. Então o que a gente quer passar é isso, que a gente quer explicar como monta, as diversas formas de montar um aquário. Então, a gente vai começar fazendo o basicão. O que é o basicão? Então, normalmente o cliente vai vir, aí ele fala, eu quero mais ou menos que nem esse aquário aqui, ele tem 35 centímetros. Então ele é um vidro, lembrando que sempre o mais importante é o isopor, entendeu? Então sem isopor, o aquário não pode ser enchido. O Tunico, normalmente, ele manda o isopor colado, de aquário pequeno, aquário grande não. Aquário pequeno ele manda o isopor colado. Por quê? Porque às vezes a gente, como manuseia muito um aquário grande, a gente quase não manuseia. O pequeno está sempre manuseando. Então pode perder o isopor e tal, e correr esses riscos. Porém, também, depois vocês ainda vão ver que esse aquário, o fundo dele, fica 2 centímetros para cima. Por quê? Porque mesmo assim, se colocar água sem o fundo, o aquário não vai trincar. Porque o fundo do aquário, o vidro do fundo, não vai ter contato com o vidro. Não vai ter contato com a mesa, com a superfície que vai estar. E se essa superfície for irregular, não vai atrapalhar. Bom, então esse aqui é o aquário. Como que a gente vai montar? Sempre de baixo para cima. Como assim? Então, a primeira coisa, o que a gente precisa? Placa, sistema de filtragem. Oi? Não. Bom, então, primeira coisa, sistema de filtragem. Então, o que a gente faz? A gente coloca a placa preta. Tem dois, que eu estava explicando aquele dia lá. Esse daqui foi o primeiro sistema que foi desenvolvido e tal. E esse sistema, ele é um sistema simples, mas que ele é muito utilizado. Por quê? Porque esse sistema aqui, tem gente que não quer gastar dinheiro. Apesar de não ser o mais eficiente, tem gente que não quer gastar dinheiro. O cara fala, eu quero gastar R$70 para montar um aquário. Você fala, então tá bom, então vamos montar com placa preta. É o que mais vende, assim. Se a gente montar 10 desse daqui vão ser vendidos rapidinhos. Eu tenho um dele que tá aí em casa. Com a plaquinha preta. O que é a placa preta? Ó, tá vendo? Então, ela nada mais é, a placa em si, ela não representa nada. Aí você encaixa e às vezes, que nem, dá pra encaixar meia placa. Esse aqui já não vai dar. Mas não tem problema, porque o que importa é cobrir 80% do aquário. Não precisa cortar a plaquinha para cobrir tudo isso. Não precisa, isso daqui já está suficiente. Está cobrindo mais de 80% do aquário. Por quê? O que vai acontecer? A hora que a gente for colocar o cascalho, vocês vão entender o porquê dessa placa. Então, colocamos a placa preta, aí a gente tem que pegar esses tubinhos. Então, o que é esse tubo aqui? Esse tubo é onde a gente vai enfiar a mangueirinha para que as bolhas vão sair. Se eu colocar 2 tubos já não vai dar, porque tem que encaixar esse cotovelo. Tá vendo? Então se eu colocar 2 tubos, já não vai dar. O cotovelo ficou para fora. Então, hoje eu não peguei, mas a gente tem meio tubo. Então você pode pegar um meio tubo, encaixar, fica legal. Vai dar certo também. Por que a gente já coloca esse? Porque a hora que colocar o cascalho, não pode entrar cascalho aqui dentro. Porque às vezes se você montou o filtro e encheu de cascalho, sem querer vai entrar cascalho aqui dentro. E se for uma bomba submersa, aí a bomba submersa vai puxar o cascalho e vai entupir a bomba. Então por isso que tem que ser só a gente coloca esse cano primeiro, para a hora que colocar o cascalho não ter o problema. Então, o que a gente vai fazer? Então aqui já tem o cascalho, eu vou colocar um pouquinho de cascalho para vocês verem. Aqui eu já separei umas pedras. Por que demora? Demora porque você tem que cliente separar pedra, separar cascalho, escolher painel. Então isso daí demora. O aquário montar é rapidinho, mas se você tiver tudo à mão, né? O que demora é isso, é separar as coisas. Então a gente vai colocar primeiro a pedra e o cascalho. E aí a gente vai estar espalhando
primeiro eu só faço uma camada de base. Por que essa camada de base? Porque eu vou colocar plantinha e tal. Então na hora que eu estiver colocando as plantas, eu jogo o cascalho em cima, porque aí a planta fixa melhor. E também para escolher pedra, porque aí quando você coloca a pedra, o cascalho por cima da pedra, dá um sentido mais de naturalidade e tal. Então eu coloquei, então a gente colocou a placa preta, colocamos os caninhos. Então, esse é o primeiro tipo de montagem. Aí eu venho, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de colocar, tem cliente que não gosta de pedra, mas tem cliente que pode colocar umas pedrinhas e tal. Então, eu procuro colocar uma pedrinha mais no canto. Um aquário desse, a gente não coloca muitas pedras, coloca aí no máximo umas 3 pedrinhas, só umas coisinhas bem pequenas mesmo, só para dar um contorno, alguma coisa assim. Eu estou montando assim, a gente não consegue ver tanto, mas assim, sempre monta assim, de frente para o cliente e o aquário de frente para o cliente também. Então a gente sempre olha de trás, porque tem cliente também que não se importa, mas tem cliente que quer decorar, põe essa plantinha aqui, põe aquela plantinha ali, então ele acompanha. Isso é importante para o cliente também estar acompanhando. Então, a gente escolheu as pedras. Nesse tipo de aquário aqui, isso é um sistema que meu pai faz. Então, a gente vai colocar uma mangueirinha aqui, nesse caninho, e a gente coloca uma outra mangueirinha espalhada no meio do aquário. Para quê? Para fazer duas bolhas saindo do aquário. Então, pega uma tesoura, calma, por favor. Então, a gente vai, eu meço mais ou menos o tamanho da mangueira e vou deixar um espaço para a gente poder colocar o divisor de ar. Então, essa mangueira ela vai ficar aqui, ela vai ficar encaixada aqui dentro. Ó, tá vendo? Deixa eu cortar um pouquinho maior. Aí, o que a gente vai utilizar nesse aquário, que é uma montagem mais simples? A gente vai utilizar as pedrinhas porosas. Para que serve a pedra porosa? Ela só pega aquela bolha, que aqui no caso, se você deixasse o compressor de ar só na mangueira, ia sair uma bolha grande. Ela pega aquela bolha grande e quebra em bolhas menores. Então, a gente vem, e aí eu encaixo de baixo para cima aqui, tá vendo? Aqui dentro do caninho. E a gente encaixa dessa forma. Por que tem esse cano? Por que tem o filtro? Porque ele vai funcionar dessa forma. O compressor, ele vai jogar água aqui, ele vai jogar o ar aqui dentro da mangueira, o ar vai sair lá embaixo. A hora que o aquário estiver cheio, o que vai acontecer? As bolhas vão subir e vão sair para cá. Esse movimento de bolha vai fazer uma circulação no aquário, porque antigamente não existia a bomba submersa, porque a bomba submersa é melhor do que o compressor de ar, porque a bomba submersa ela joga muito mais água. Mas o compressor, como não existia, então era o método mais simples. Então a bolha vai subir aqui e o movimento da bolha subir e vir para cá, ele vai movimentar o aquário. E o que vai acontecer? A água que está aqui embaixo, ela vai subir e vai sair também. E a hora que a água que está no aquário, ela vai passar pelo cascalho para entrar na placa preta, a hora que ela entrar na placa preta, ela vai vir para cá. Então vai fazer um ciclo. Então a água vai vir daqui, vai passar para cá, vai acontecer esse ciclo. A hora que a água passa pelo cascalho, ali no cascalho tem bactérias boas para o aquário, que chamam bactérias aeróbicas e anaeróbicas, bactérias nitrificantes e denitrificantes. E essas bactérias elas vão consumir amônia. Então você tem que saber que o cascalho ele não está para enfeite, ele tem um propósito, ele ajuda a segurar a biologia do aquário. Porque o pessoal fala, só põe um dedinho de cascalho e deixa bem ralo. Você pode falar, tudo bem, pode deixar, mas o cascalho tem um princípio. Se tiver mais cascalho, mais fácil para formar biologia, entendeu? No aquário. Por isso que o cascalho está aqui, ele tem um efeito. Bom, então a gente já mediu então essa mangueira, aí a gente vai colocar também outra mangueira mais ou menos aqui. Então a hora que você estiver colocando as pedras, você já mede essa mangueira, porque ela vai ter que ficar bem escondida no aquário. Então a gente vai colocar depois cascalho que vai encobrir a mangueira, então a mangueira não vai aparecer, não é para aparecer nem a mangueira e nem a pedra porosa. Então a gente vai
E você nunca vai tirar o cascalho para limpar? O ideal é não. O ideal é você sinfonar apenas. Se você fizer essa limpeza a cada 15 dias, não precisa. Tira areia. A cada 15 dias, se a gente manter, não tem tanto problema. Não há o porquê de fazer isso. Então, tá vendo? Eu coloquei essa pedrinha aqui, e depois então as bolhas vão sair debaixo da pedra. Então fica um negócio bem ornamental, fica muito bacana. Aí aqui, então eu cortei mais ou menos os dois no mesmo tamanho. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou encaixar o divisor de ar. Então esse daqui a gente vende lá embaixo. O que é o divisor? Então você vai pegar um terminal, que tem 3 ponteiras, e uma passagem e um terminal. O terminal só são 2 ponteiras. Esses custam muito baratinho, em torno aí de 80, 90 centavos. Você vai encaixar um com o outro, então é um macho e uma fêmea. E ele vai ficar assim. Então vai ter uma entrada e 2 saídas. E se você quiser, você pode fazer até 20. É só você colocar mais terminais. Quanto mais terminal você colocar, mais saídas você vai ter. Quer ver? Aqui tem um outro. Esse aqui já estava montadinho, mas se eu pegar esse terminal aqui, tá vendo? A gente vai conseguir encaixar e fazer mais saídas. Porque tem gente que, às vezes, quero colocar mais uma pedra porosa. Ou então quero colocar um outro enfeite. Lógico que esse aquário pequeno não suporta, mas tem aquários grandes que vão suportar. E essa bombinha também que eu peguei, ela é fraquinha, ela toca esses dois tranquilo. Num terceiro enfeite ela já vai diminuir a vazão, pode ser que ela não aguente tocar. Durante algum tempo ela até toca, mas conforme ela vai envelhecendo ela perde um pouco da força. Então o que a gente faz? Então, esse daqui de baixo vai ser a entrada e esses dois aqui vão ser saída. Então a gente vai encaixar no divisor. Outra coisa importante, aqui ele tem uma válvula, que a gente vai controlar a quantidade do fluxo de ar que vai entrar para cada pedra porosa. Então esses dois aqui a gente já deixa pronto já. Então, o primeiro a gente encaixa. A gente vai encaixar. Aí eu estou encaixando aquela pedra que vai ficar no meio do aquário. E esse daqui eu estou encaixando aqui, vai funcionar para o filtro. Por quê? Porque às vezes uma bolinha só que faz a mais o cliente já gosta, ele fala, poxa, olha que legal. Tipo assim, se você for ver nas outras lojas o pessoal não coloca. Então, por enquanto a gente vai voltar para a decoração. Então, quando colocou a primeira camada de cascalho, já monta esse primeiro sistema. Então, aqui está montado. O que a gente vai fazer agora? Escolher as plantinhas. Normalmente o cliente já vai ter escolhido as plantinhas. Num aquário desse não dá para ser muita planta, não dá para a gente colocar plantas grandes também. O que a gente vai fazer normalmente? Coloca uma planta maior para esconder a torre, e se tiver um aquecedor, coloca as 2 plantas então juntos, e a gente procura colocar o aquecedor aqui perto também, porque aí a plantinha dá uma quebrada naqueles canos, não aparece tanto. Então, ó, a gente escolhe uma planta média e uma planta bem pequenininha. Então, que a gente pode escolher. Então a gente pega essa planta, uma planta menor, aí você fala, acho que eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Então tá vendo? Se eu tentar afundar ela já não vai conseguir afundar mais que isso, porque ela já vai estar na placa já. Então não vai ter onde ela se esconder. Não vai ter onde ela fixar. Outra planta também, tem gente que gosta muito também, de cascalho colorido. Por que eu escolhi esse cascalho aqui? Porque esse cascalho ele não altera o pH. Só que tem gente que fala, eu quero verde e amarelo, né? Rubino, palmeirense. Ou fala, eu quero azul e branco, preto e vermelho. Dá pra montar, só que cascalho colorido altera o pH. Aí você vai falar pro cliente, primeiro que seu pH ele vai alterar, você só vai poder ter peixe de água alcalina, que é quinho, plati, espada, molinésia. E outra coisa também, o cascalho colorido ele deixa a cor na água, então você tem que explicar pro cliente, porque senão o cliente vai vir aqui depois de uma semana e falar, minha água não fica cristalina, ela tá cor de chá, ela tá amarela, ela tá vermelha. Então você fala, olha, se o cliente comprar, você explica, olha, sua água ela vai ficar, o cascalho com o tempo ele sempre tende a deixar a água da cor que é a cor do cascalho. Então se você comprar um cascalho amarelo, a água vai ficar amarela. Se você comprar um cascalho verde, sua água vai ficar verde. Areia também deixa? Oi? Areia também deixa? Depende da areia. Eu separei uma areia aqui que a gente vai montar um pequenininho, não. Essa areia, ela não deixa. Aquela areia pré-lavada, sabe, que a gente vende? Ela não deixa.
A areia, a dolomita, o que é a dolomita? É aquela areia branca, bem branquinha mesmo. Bem fininha, aquela meu areia, pai me deu um pouco dela. mas depende. A gente tem uma bem fininha, que é a que eu estou aqui, que não altera o pH. Mas tem a dolomita, que altera o pH. A dolomita tem aqueles seixos grandes que o pessoal usa para feng shui, jardim. E a gente tem o cascalho e a gente tem a areia também. Essa areia deixa o pH bem alcalino. Então, ó, vamos pegar uma plantinha vermelha para chamar a atenção. Aí a gente vai colocar ela mais ou menos aqui, assim. Então a gente vai mais ou menos moldando os lugares que a gente vai querer as plantas. E aí a gente pega uma verdinha e coloca aqui atrás também. Eu acho que vai ficar bem legal. Então é isso, o cliente também, ele vai escolhendo. Outra coisa, eu só peguei plantinha, esses aquários tudo a gente já vai pôr para vender já. Mas eu só peguei plantinha da Trema. Só que normalmente a gente mostra aquelas da Marina, da Aquacasper, que são mais bonitas. São plantas que chamam mais atenção. Então, ó, tá vendo? Então você vem e fala, ficou assim, uma coisa simples e ficou legal. Se a pessoa ele é aquarista, tá no primeiro aquário, a gente recomenda planta artificial. É um pouco mais caro, mas em compensação não precisa ficar podando, não tem tanto trabalho do que planta natural. Planta natural dá um pouco mais trabalho. Porque um aquário pequeno assim, normalmente a pessoa não vai colocar o substrato ideal, não vai colocar a iluminação ideal e as plantas vão morrer. Então ele vai ter que sempre estar trocando. Agora ele fala, não quero gastar. Então tá bom, a gente separa lá umas 5 plantinhas artificiais, 5 plantas naturais. Depois, mais pra frente, eu vou ensinar como limpar essas plantas. A gente vai limpar as plantas, a gente vai higienizar as plantas e depois a gente vai colocar no aquário. Mas hoje, para ficar mais fácil e é o mais simples para o cliente, é artificial, porque ele tira, passa uma escovinha, põe de volta, tá nova. E ela dura aí, em média até uns 2 anos. Bom, aí a gente vai colocar areia. E a pedra também lava? A pedra pode lavar, sim. A pedra, a pedra grande, porque ela vai ficando verdinha, né? Conforme o tempo vai passando. Pode lavar sim. Então, ó, tá vendo? O resto do cascalho, então, eu deixo para complementar na hora que a gente vai colocando as plantas. Eu coloco mais cascalho. E aí a gente faz um relevo também. A gente consegue... Tá vendo? Então a gente vai... outra coisa importante, que eu depois vou estar explicando, o móvel. Normalmente você fala, mas ficou muito alto o cascalho. Só que o móvel ele vai enganar bem. Porque o móvel ele tem aquele colar embaixo. E o colar cobre 2 dedos aqui. Então não vai aparecer que tem tanto cascalho. Apesar que quanto mais cascalho tiver, melhor vai ser, porque mais biologia vai fixar. E pra quem não quer móvel? Monta assim mesmo. Você pode dar uma dica pra pessoa colocar uma fita isolante que dá um acabamento legal. Você vê aqueles vários aquarinhos, nada mais é do que uma fita isolante. O cara cola, já quebra um pouco já. Mas tem gente que gosta sem nada. Mas você fala, só colocar uma fita isolante. E eu vou mostrar também a calha, porque tem gente que não quer gastar, não quer o móvel. Porque o móvel custa mais caro que o aquário. Aquela tampinha de madeira. E a gravatinha custa mais caro que o aquário. Então tem gente que fala, não, mas eu não quero. Então a gente vai vender uma calha para a pessoa. Uma calha simples, a pessoa vai gastar uns 14, 16 reais. Eu vendi uma esse tempo numa calha simples. Então, você está vendo um negocinho de nada, você vê que já vai ficando legalzinho. Se a pessoa falar, pode pôr mais uma plantinha? Dá para colocar tranquilo mais uma planta. Mas, ó, então, depois, se pegar um pouquinho, depois a gente retira, tá vendo? Assim, se uma ou outra cair. Então, você vê que eu já escondi totalmente a mangueira, ela já escondeu, ela já está embaixo do cascalho. E ela pode estar escondida, não tem problema. Ela tem que ficar escondida, é melhor, é bem melhor, porque uma mangueira não é bonito ficar aparecendo. Então, a gente esconde de propósito mesmo, ela deixa bem escondidinha. Bom, então, aqui o aquário está montado. Outra coisa também que a gente pode estar colocando é o painel. Esse daqui eu acho que eu peguei um pouquinho menor, mas aí pode ser, o painel não tem uma ordem. Só colar um pouco mais pra cima, né, por causa do cascalho. Também, mas tem painel que ele vem certinho mesmo, e dependendo do que nem. A gente tem 2 opções de painel. A gente tem esse painelzinho aqui da Mr. Pet, que é um painel de papel. Ele é bem mais barato, mas molhou e estragou. E a gente tem aquele papel que a gente corta o metro, que custa um pouco mais caro, mas ele é de plástico. Tanto um quanto o outro a gente coloca com durex. Então você vai colocar aqui no fundo,
Por exemplo, esse, ó, a altura dele está certinho, eu não preciso recortar a altura ficou perfeita. Eu só venho e recorto a lateral. Depois a gente vem, recorta a lateral e cola com durex. Pelo lado de fora. Pelo lado de fora. O painel... tem um negócio importante. Chegou agora um produto da Marina, que é como se fosse uma cola bastão. Que a gente pode... Esse daqui não serve, tem que ser só no painel de plástico. Você passa em todo o painel e aí você coloca o painel no vidro do aquário e vai com um raspador, com um cartão magnético, tirando, que nem isso filme, sabe? Que o pessoal vai passando uma espátula para tirar as bolhas. E esse limpador que a gente tem, que chegou agora para vender na Marina, no painel de plástico ele funciona muito bem. E aí você não precisa passar durex. Ele segura o painel. E aí não forma bolha, não forma nada. Bom, então, o painel do filtro. Bom, então, montamos, lembrando então, a gente montou a placa preta, colocamos a primeira camada de cascalho, escolhemos as pedras, as plantas, montamos também aí o sisteminha com as mangueiras, já deixamos encaixado, aí a gente só colocou o cascalho. Então, tudo bem simples. Outra coisa, também as plantas, se quiser, dá para colocar uma outra planta carpete também. A pessoa fala, não dá para colocar um pedacinho? A gente recorta um pedacinho. A gente tem para vender algumas plantas também que são de planta carpete. Bom, agora vamos colocar a bombinha. Então como que a gente faz? Corta um pedaço de cano, eu vou aproveitar esse daqui. Não precisa ser tão grande, não há essa necessidade. E o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar esse cano no compressor de ar. A gente vai colocar ele no compressor. As mangueiras também tem duas opções. Se você reparar, a gente tem essa mangueirinha aqui de silicone, essa mangueira aqui transparente, e a gente tem uma mangueira cinza e uma verde. Qual que é a diferença? Além do preço, essa daqui é mais barata. Essa mangueira, ela resseca muito mais fácil do que as outras, entendeu? Só que a gente utiliza ela por ela ser um preço mais em conta, mas em aquário maior, aquário plantado, a gente utiliza aquela outra mangueira. Silicone. A mangueirinha de silicone, que ela é bem mais macia e ela é bem mais fácil de encaixar esses caninhos. Então, a gente vai colocar o compressor de ar. Normalmente o cliente vai levar o aquário assim, mas quando é para montar para a loja, a gente já vai deixar pronto. Qual que é um grande segredo? Utilizar isso daqui. O que é essa plaquinha? Essa daqui é uma plaquinha baratinha, ela serve como ela vai servir como um suporte para a bomba. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir essa placa aqui e ela vai servir como um suporte. Então, qual que vai ser a função dessa placa? Ela vai fazer com que a bomba fique acima do nível do aquário. O que é essa parte azul aqui? Ela serve para medir pela espessura do vidro, para esse suporte não ficar nem para trás assim e nem muito para frente. Então a gente vai achar a posição que melhor encaixe esse suporte. Então vai depender da espessura do vidro. Tá vendo? Então você vai girando até achar o melhor encaixe. O melhor encaixe acho que por enquanto vai ser esse. Então a gente vai colocar a bomba aqui em cima, correto? E vai encaixar a mangueirinha da bomba no divisor. Então, por que a gente usa esse divisor? Porque aqui só tem uma saída. De uma saída a gente fez duas. E poderia fazer até 200 saídas, não importa. O que importa é a força do compressor. Então, de um compressorzinho a gente fez duas saídas. Encaixou aqui. Outra coisa importante também, por que o compressor está aqui em cima? Na hora que acaba a energia, se o aquário está bem cheio, a água ela vai voltar. Ela vai voltar, vai fazer o ciclo. Se esse compressor estiver aqui embaixo, a hora que o cliente for ver, o compressor já vai estar cheio d'água. Às vezes vem cliente e fala, meu compressor pifou. Você vai ver o compressor, você abre e está todo úmido, molhado, que entrou água. Acabou a energia, ou alguém esbarrou na tomada, caiu a força, desligou o aquário, a água ela vai voltar. Então a gente sempre tem que explicar para o cliente que o compressor tem que ficar no nível ou acima do aquário, nunca abaixo. Se ele quiser colocar embaixo, ele pode. A gente tem lá embaixo para vender, vamos subir, umas válvulas que chama válvula de corta-fluxo. Como assim? Ela é aquela válvula de fluxo único. Então você vai encaixar ela aqui, ela tem um lado certo para encaixar, você só assopra ela e vê o lado que você assoprou, é esse lado que vai encaixar. Então você vai encaixar, corta aqui, cortou um pedaço aqui, você cortou e vai encaixar essa válvulazinha. Ela é parecida com um divisor de ar.
Encaixou ela aqui, aí a hora que acabar a energia ela não vai deixar a água voltar. Porque tem aquário que realmente a bomba tem que ficar embaixo do móvel. Esses aquários grandes, da Boio, que ele é todo fechadinho, então fica feio se você deixar a bomba em cima. Não tem uma tampa para esconder. Alguns aquários o espaço da tampa a gente consegue colocar. Esses que não dá, a gente encaixa essa válvula. Tá ok? Então, esse daqui basicamente é o aquarinho, está montado completo. A hora de colocar a tampa também. Não vai filtro, nada? Nesse daqui não. Esse primeiro a gente monta ele. O filtro, que filtro que ele tem aqui? Ele tem só o filtro biológico. Existem 3 tipos de filtros. Esse só vai ter o filtro biológico. Então todo aquário ele vai vir com um lado da tampa, vai vir cortado. Todo mundo fala, ah, mas veio quebrado. Não, é cortado de propósito mesmo. Por quê? Porque a pessoa que faz o vidro, ela já imagina que a gente vai fazer isso, tá vendo? A gente vai passar a mangueirinha nesse lado que está quebrado. E encaixou. Você viu que isso daqui não atrapalhou em nada, porque ela vem com uma folguinha, a tampa. Ela vem com alguns milímetros de folga também, para a gente encaixar esse suporte. Então esse daqui é um aquarinho da maneira mais básica, montado. Com filtro biológico, cascalho, plantinha. Esse daqui, mais ou menos hoje, a gente gastou aí algo em torno, esse aquário, em torno de uns R$75. Tá vendo? Então os caras falam, quero um aquário de R$70. Outra coisa também, que eu deixei separado, eu vou mostrar, é a calha, porque tá faltando a iluminação. Verdade. Faltou iluminação, então a gente vai sempre indicar a calha. Normalmente a pessoa quer uma calha mais simples, então a gente pega aquela calha incandescente, que é aquela de lâmpada que rosqueia, essa lâmpadazinha aqui, aquela que a gente vai rosquear. Vai gastar aí uns R$15 com a calha, mais uns R$10 com a lâmpada. Então a pessoa vem, correto? O lado que tem a chanfra, o chanfrado é para frente. Ela vai encaixar aqui. Lembrando que a gente tem todas as medidas de calha. Esse daqui eu peguei um exemplo para uma lâmpada maior, para uma tampa maior. Essa calha em especial é uma calha fluorescente. Esse aquário já dá para colocar uma lâmpada fluorescente, só que só a calha a pessoa vai pagar R$60, R$70 e a lâmpada ela vai pagar mais uns 40, 50. Então ela vai gastar R$120 de calha para ter um aquário de R$70. Mas tem gente que quer, e tem gente que vai comprar um termostato de R$200 ainda para colocar nesse aquário. Uma vez minha mãe vendeu um termostato de R$180 para um aquário de beta. O cara gastou R$250 num beta. Então a gente tem que oferecer tudo. Mais bonitinho? Oi? Não pode pôr aquela luminária? Pode, também pode. Mas é esse daqui, então a gente está pensando numa montagem mais simples, a básica. Então, uma calha, se for com o móvel ele já vem com o suporte para a gente encaixar essa lâmpada. Então esse daqui vai ser uma calha mais simples. Aí você mede o tamanho do aquário, sobe ali no estoque, pega a calha de 36 centímetros. Por que 36? Porque ela tem 1 centímetro de folga para ela encaixar por fora do aquário. E ela tem essa rebarbinha aqui que ela não vai correr nem para o lado nem para o outro. Beleza? Então esse aquário que a gente montou é um aquário mais simples. Hoje na loja a gente está com muita carência de aquário. É um negócio que sábado pra gente atrapalha muito ter que montar um aquarinho. Então até bom aqui que a gente está conversando e a gente já vai montando um aquário. Por quê? Porque esses aquários tudo a gente não vai desmontar, eu já vou vender, eu já vou deixar lá embaixo. O meu tá tão feio. E já vou pôr pra vender. Não, imagina. O meu é igualzinho esse aí, só que ele tem a camadinha, não tem a placa embaixo, não tem uma E camadinha. ele tem um filtrinho, né? Que Então, filtro? Não tem nada. esse aquário aqui ele já tá pronto. Aí a gente vai montar Nossa, a segunda A opção. Bruna comprou um daqueles negócios, acho que foi isso que matou os peixes, ela foi direto. Então, qual que é a segunda opção? A gente vai colocar, eu vou pegar esse aquarinho menor porque é um aquário que sai muito, essa segunda opção também. A segunda opção a gente já vai fazer com o filtro externo. Então, com o filtro externo, geralmente, a gente não precisa estar colocando o filtro biológico embaixo. A gente só põe o filtro externo. Uma coisa importante, que eu esqueci de falar, se você reparar, normalmente o Tonico fazia assim. O suporte, ele deixava um lado com pouco suporte, com pouco espaço, esse espaço aqui, e um lado com mais espaço. Para que é isso? Para passar cano, fio de bomba, caninho. Então, às vezes, você sabia qual que era a frente. O aquário, a princípio, não tem frente, mas às vezes tinha frente, porque um lado, essa travinha aqui, esse suporte, ele ficava rente ao vidro, e do outro lado tinha um espaço sobrando. Então, sempre onde tem um espaço sobrando é a parte de trás, porque aqui é onde a gente esconde os caninhos. Entendeu? Aqui tem um espaço, porque dependendo do lugar que a gente vai montar, esse espacinho pra gente vai fazer toda a diferença. Então,
Então esse daqui a gente vai montar um aquarinho com um filtro. Então sempre lembrando, de baixo para cima. O que a gente vai colocar nesse daqui? Ele não vai precisar do filtro. Ele não vai precisar do filtro. Outra coisa importante, tem gente que fala, mas eu quero montar com areia. Esse filtro ele não funciona com areia. Porque a areia ela vai entrar aqui, vai entupir e ela vai, se for uma bomba que tiver encaixado no caninho, tiver encaixado aqui, essa bomba ela vai entupir, porque vai começar a entrar areia e a areia vai começar a entrar no rotor dela e vai estragar todo o rotor. Então por isso que o filtro biológico ele não funciona com areia, ele só vai funcionar com cascalho. Mas beleza, o cara vai falar, quero montar com areia. Então você vai mostrar um filtrinho externo para ele. Esse aquário pequenininho a gente mostra esse filtrinho do Shang, que é um filtro barato. Às vezes sai mais barato que o cara comprar o compressor de ar, com o suporte, com a plaquinha, vai sair até mais barato. Dependendo do compressor de ar. Porque eu também não sei um compressor de ar dos mais baratinhos, mas se a gente for falar um compressor de ar um pouco melhor, já custa R$35. Então, para R$40 compensou muito mais comprar esse filtro. Esse filtro, se a pessoa não superpopular o aquário, o próprio filtro já oxigena a água. Além de filtrar, ele já vai oxigenar. Então, vamos começar primeiro com colocando a areia. Deixa eu colocar os pedrinhos aqui, segura mais ou menos. Então a gente vai colocar a areia. Essa areia também, lembrando sempre que o cascalho tem que estar lavado. Você sempre tem que pegar o cascalho lavado. Então a gente vai colocar a areia. Essa areia aí não muda o pH que você falou. Essa não. Essa daqui é aquela que já vem lavada já. Então a gente vem, dá uma espalhadinha na areia. E... Essa é aquela que ficou no terreno ali? Oi? Essa não é aquela que essa ficou é no aquela que a terreno? gente tem pra vender. Que ela já vem lavada já. Bom, então a gente fez, já tem, uma coisa importante, a areia, o cara vai falar, mas não tem muita areia? Não. A hora que colocar água, a areia vai dar uma sentada. Então a gente sempre pode colocar um pouco a mais de areia, um pouquinho a mais, não precisa colocar o mínimo. Deixa aqui. Então a gente começa colocando a areia. Então, colocamos a areia, a gente vai colocar, tá vendo? Então, sempre deixa pra... É legal fazer um relevo, então a frente fica abaixo e aqui atrás fica um pouquinho mais alto. Lógico, depois que monta, depois de algumas filtragens, depois de algumas vezes que limpa, esse relevo acaba sumindo. Mas fica legal, porque o cliente sai daqui com um aquário bonito, ele sai satisfeito, que é o que ele quer. Depois ele vai manter o aquário. Então a gente coloca umas pedrinhas. Existem, quando a gente for montar um aquário plantado, tem toda uma série que eles seguem. Como assim? Então você tem que colocar as plantas em formato triângulo, as conformidade, como assim? Tá vendo? As pedras, elas têm que sempre tender para o mesmo ângulo, então é cheio de alguns macetes, assim, que a princípio a gente não vai se atentar também, não precisa ficar se preocupando. Aqui a gente não está montando aquário para disputar campeonato, lógico, a gente quer chegar a esse ponto. Mas esses aquarinhos simples, a gente escolhe umas pedrinhas ou outras. Às vezes o cara quer aquela pedra mais feia, ele quer feia assim, pra gente. Ele quer aquela pedra mais cafona, é aquela que ele quer. Que nem veio o cliente aí, que o Luiz atendeu, o cara olhou todos os aquários. O Luiz acendeu a luz do aquário que tava com rosa e que tava um aquário mais baianinho, foi o que ele gostou. Então a gente tem que montar aquário para todo gosto. Uma coisa que é bonita pra gente, pra outra pessoa não é, e vice-versa. E a gente tem que saber respeitar. Já aconteceu o caso uma vez, eu e o Valmir, a gente foi montar aquário e o cliente saiu. Ele falou, pode montar um aquário aí, fica tranquilo. E a gente foi montar um aquário, chamamos ele estava no escritório dele. A gente chegou, chamou ele, tem muita planta, tira tudo. A gente olhou um pro outro e falou, pode tirar, deixa só 5 plantinhas, é o que eu quero. A gente cobrou todas as plantas, mas, sabe, então ele foi pedir um aquário plantado, a gente montou, ele tirou 70% das plantas e ainda colocou umas pedrinhas, aquelas pedras ágata, aquelas pedras que não tem nada a ver com o aquário, só que ele é esotérico e ele gosta daquilo. E ele colocou ainda um enfeite, acho que de anjinho, sabe, aquele que solta bolha, sabe?
Não tem nada a ver, mas a gente está aqui para fazer a vontade do cliente. Se o cliente quer colocar um tubarão aqui dentro, a gente vai vender um tubarão para ele. A gente explica, ó, não pode, não é recomendado. O cara fala, eu quero, a gente vende. Mesmo sabendo que não vai ser possível. Uma senhora comprou carpa para aquário. Então, carpa não é um peixe recomendado para aquário. Mas a gente explica, orienta. Comprou, não deu certo? Ó, foi orientado. Porque aqui o nosso diferencial é esse, é a única loja que eles ensinam. Tem gente que mistura e fala, mas não pode, meus peixes estão morrendo, misturei tal peixe com tal peixe. Mas não pode, mas ninguém nunca me explicou. Então aqui que é o nosso diferencial. É nisso que a gente conquista o cliente. Então, a gente pega aí também umas pedrinhas, monta, faz uma ornamentação, e aí a gente separa umas plantas também. Então a gente vai pegar. É sempre interessante a gente colocar a planta vermelha. Por quê? Porque a planta vermelha, ela dá um destaque no aquário. Uma planta vermelha, uma planta rosa também. Então sempre dá um destaque. E lembrando que as plantas altas aí sempre ficam no fundo. O aquário plantado, a gente, normalmente quando vai montar um aquário plantado, você desenha mais ou menos ele, como você vai querer ele antes, para você saber que planta que você tem que comprar, e você já tem que saber que aquela planta vai crescer de tal forma, porque depois você só na poda, você vai dando os acabamentos finais, mas o aquário, que nem a gente montou o plantado ali na frente, ele não está bonito, esse aquário vai ficar bonito no começo de maio só, que as plantas vão estar fortes, revigorantes, vão estar bonitonas mesmo. Hoje ficou um aquário que está bem melhor de como estava, a gente reformou, mas ele não está bonito. O plantado vai ficar bonito só depois de uns 2 meses que montado. Então, tá vendo? A gente faz a mesma coisa. Então, separa umas plantinhas pequenas, médias, e a gente faz essa variação. Aí umas plantinhas a gente põe mais pra frente, outras a gente põe mais pra trás. Deixa eu pegar. Ó, esse aqui fica legal. Então eu peguei. E lembrando sempre que quando a gente está fazendo o orçamento, marca tudo. Aqui eu já tenho uma boa ideia do que a gente está montando tudo, mas sempre, o cliente gostou, a gente sempre está com o caderninho do lado, ou com o bloquinho de pedido do lado, marcando. Então, essa daqui ó, vai ficar legal mais aqui no meio. E aí esse daqui já é um que, como é areia, a gente já consegue, é bem mais fácil para a gente colocar a planta e fixar ela. Mas depois eu vou vir ainda com um pouquinho de areia e vou acertar uma plantinha ou outra que vai ficar faltando. Mas só da gente colocar a plantinha, a areia, ela possibilita você afundar. O cascalho já, quando a gente coloca pouco, já não dá. O cascalho é muito melhor colocar ele depois, mas a areia não, tá vendo? Então todas essas plantas já estão fixas. Aí eu vou colocar, para ficar legal, eu vou colocar um pouquinho dessa plantinha tapete. Que essa daqui ela lembra muito, ela parece muito uma planta de verdade, uma planta real. Então a gente corta, eu vou cortar um pedacinho pequenininho aqui só para fazer uma decoração. Que eu acho que vai ficar bacana, tá vendo? Então a gente vai colocar mais ou menos aqui assim. Tá vendo? Então essa daqui depois, a hora que colocar água também, a areia, na verdade, o ideal, o correto é montar o aquário com água, porque a hora que você coloca a água com a areia, a planta ela entra, se já entra fácil aqui, se a gente já consegue fixar fácil, com a água a gente fixa mais fácil ainda a planta. Bom, então a gente colocou o painel, já colocamos também a areia, as pedras e as plantas. O aquário está completo. O que está faltando? Aí o filtro. O filtrinho nesse aquário, como que a gente vai montar? Então, eu deixei ele, deixa eu colocar aqui. O filtro, a gente sempre coloca num canto. Não necessariamente vai fazer diferença, mas é que dá um acabamento melhor para o aquário. Se a gente acabar colocando ele apenas num cantinho. E primeiro a gente já colocou o painel. Depois que coloca o painel, a gente põe o filtro. Lembrando sempre de pegar um filtro 110. Então esse filtrinho, como funciona? Ele nada mais é do que uma bomba externa que vai pegar a água do aquário, vai passar aqui por dentro e vai devolver.
uma coisa que a gente sempre tem que explicar para o cliente: o filtro tem que encher de água antes de ligar. Porque se você não encher ele de água, ele vai estourar, porque essa bomba ela não tem força para pegar o ar sem água aqui dentro, no vácuo. Então a gente vai colocar o filtrinho aqui no aquário e ele vem com alguns acessórios. O que ele vem? Prolongadores. Dependendo do tamanho do aquário, às vezes é um aquário um pouquinho mais alto, tá vendo? A gente consegue colocar um prolongador e melhorar a absorção. Uma coisa importante: quando a gente monta com areia, não é interessante que o filtro fique tão próximo à areia, porque qualquer hora que o peixe bater pode entrar areia no filtro e a areia pode estragar o rotor também. Então num filtrinho desse, a gente não precisa colocar o prolongador, a gente vai encaixar somente a ponteira. Outra coisa importante também, vem essa pecinha. O que é essa pecinha preta? Nos filtros da Atma não vem a peça preta, vem um negócio de silicone, como se fosse uma borrachinha de silicone, mas os dois têm a mesma função. Ele tem um espaço aqui embaixo do filtro, um furinho, que a gente encaixa essa peça preta. Para que a gente encaixa essa peça preta? Assim como o suporte vai servir para o filtro não ficar nem para frente nem para trás, para ele ficar rente ao aquário. Entendeu? Então, essa é a função dessa pecinha preta. Então a gente colocou aqui num cantinho. O legal que tá vendo, essa planta, ela vai ajudar a esconder. Por isso que eu coloquei essa planta nesse canto aqui. Porque a hora que encher de água, a planta vai ficar vistosa e vai esconder. Ela vai ficar em pé? Exato, vai ficar em pé. Então você explica para o cliente, ele vai encaixar dessa forma, ele vai encher com água do aquário, ele vai colocar o filtrinho e vai ligar na tomada. Aí o filtro vai começar a funcionar. Esse aquário a gente tem que... Aí normalmente quem corta é eu e o Luiz. Aí você tem que pedir pra gente. Ou se a loja estiver muito cheia, você explica pro cliente. Fala, olha, leva depois um vidraceiro e ele vai cortar pra você a tampa. Normalmente o vidraceiro não cobra nada. Cobra R$5 pra cortar a tampinha. Se for um dia que estiver bem parado, a gente corta a tampa com calma. A gente vem e passa o diamante. Ele veio aqui, encaixou, ficou pronto. Porém vai precisar cortar a tampa. Teria como tirar esse cantinho? Teria, só que aí você teria que cortar, você teria que tirar esse suporte, inverter ele, porque a hora que fosse cortar, já cortaria a tampa da maneira correta e aí acabaria tirando essa flange aqui, esse pedacinho, mas não é nada que vai influenciar. E é bom também se a pessoa depois quiser colocar um aquecedor, um termostato, já tem um espacinho para passar o fio. Então a gente montou esse aquário, já é um aquário um pouco mais sofisticado, assim, então já tem um filtro externo. Ah, posso colocar o filtro biológico com filtro externo? Pode, não tem problema nenhum, é até melhor. Esse filtrinho, ele é suficiente para um aquário até 20, 30 litros no máximo. Só que aqui nesse aquário a gente tem que sempre explicar o que para o cliente. Porque vai ter cliente que vai falar, meus peixes morreram, e você me falou que aguentava. Mas peraí, quantos peixes você colocaram? Eu coloquei 25 peixes nesse aquário. Não vai dar conta. Esse aquário aqui é suficiente para 5, 10 peixinhos no máximo. 5, 10 peixinhos, esse filtro dá conta. Importante falar para o cliente também, eu quero colocar 5 quinhos aqui dentro. O quinho não dá. O quinho é um quinho para cada 30 litros d'água, o correto. Então, você pode ter um quinho aqui e olhe lá, porque esse aquário aqui tem 12 litros. Vai chegar uma hora que ele não vai dar conta do quinho. Você entendeu? Então a gente sempre tem que conversar bem com o cliente, e explicar, e falar, eu quero colocar, porque ele vai crescer, né? E é muito pequenininho. Não, o King chega a ficar quase desse tamanho, para não falar que ele passa, né? O King Cometa passa o tamanho desse aquário. Então você sempre explica para o cliente, olha, esse aquário, mas eu quero colocar, então tá bom, põe 2 quilos pequenos, não põe mais nenhum peixe, deixa crescer. Por quê? Porque o cliente, e às vezes ele vai entender, que ele vai ficar, é mais feliz ele com 2 quilos aqui dentro do que ele colocar 6, 7 e em 2 meses ele desiste do aquarismo. Ele joga isso aqui fora, dá para alguém, porque ele não consegue manter o peixe vivo ou ele não consegue manter a água limpa também. Entendeu? Então a gente está na montagem. Então essa daqui é a segunda montagem. Vamos fazer uma terceira montagem, que o que tem de pedra dá para fazer mais uma. Quantos litros tem esse aquário? Esse aqui em torno de uns 12, 10, 11, 13 litros. E aquele? Aquele ali, também, uns 14 litros. Aquele ali tem uns, falar a verdade, acho que aquele ali tem uns 12. Esse daqui deve ter uns 9 litros, mais ou menos.
Mas como que a gente faz para tirar a medida do aquário, você sabe? Então pega uma trena pra mim. Aí vamos ver. Você sabe como faz para tirar a medida do aquário? Não tem que levaram uma trena daqui. Não? Bom, mas eu vou tirar com a mão. Você sabe, Beto? Você sabe Tem uma regra. como serve? Então. Aí, ó, ali, ó. Pega aí, Camila. Então eu vou te mostrar como que a gente faz para tirar a medida do aquário. Porque a gente fala, quantos litros tem meu aquário? Você só pede para ele vai medir o comprimento, ele vai medir a largura e ele vai medir a altura. E a gente sempre que vai passar uma medida, é sempre nessa forma, a gente sempre passa. Que nem o Tonico fala pra mim, Thiago, ó, tô te entregando um aquário 60, 30, 45. Como que eu sei qual que é a medida? É uma regra. Qual que é a regra? É comprimento, largura, altura. Então se você olhar na tabela, vai estar lá, por exemplo, 30, 20, 21 por 30. Então a gente sabe que é comprimento, largura e altura. Então, ó, pega uma calculadora, faz aí, Beto. Você sabe fazer a medida? Não. Ó, eu acho que essa daqui está funcionando. Então pega aí, ó. Então, ó, vou te ensinar. Então, você vai pegar a primeira coisa, o comprimento. Ele tem 30 centímetros. Então faz 30 vezes a largura. Ele tem 15. Aí, vezes a altura. De altura ele tem 24,5. Igual, tudo vezes igual. 110 e 25. Então, agora você vai dividir por 1000. Porque você achou o valor cheio. Divide por 1000, pra gente achar a litragem. Quanto que deu? 11 litros. Você entendeu? Então deu 11 litros. Então você multiplica comprimento, altura, largura e divide por 1000. Você chega na litragem do aquário. Então, qualquer aquário, é essa forma que a gente faz. Ah, mas meu aquário é curvo, meu aquário tem 6 vidros. Aí liga pro Tonico. Só pede a medida, o Tonico explica pra gente. Esse daí é um pouquinho mais complexo, a gente não precisa saber agora. Depois de lago também, aí eu vou estar explicando. Aí lago vai ser uma palestra mais vai ter um data show também. Aí o lago funciona um pouco diferente, pra gente estar explicando como monta, ok? Então tá. Agora, então, vamos pro terceiro aquário. E eu falo pra você que esses aquarinhos, num sábado vende tudo de uma vez, né? Assim, ao a gente montar e a vender. Mas às vezes a gente acaba, porque o cliente ele vai comprar por impulso. Ele viu aquele aquarinho, ele gostou, ele fala, é aquele que eu levo. Porque quando ele não vê, ele fala, acho que eu vou começar com beta, que é mais fácil. A hora que ele vê o aquarinho pronto, ele leva. Então, vamos fazer esse terceiro aqui, eu vou fazer o maior. Eu acho que vai aumentar o número de vendas de beta agora, né? Com essa reportagem que saiu, por causa bem. Qual? Que o beta é o que estão sugerindo que todos adquiram beta. É porque mesmo? eles acabam com o mosquito, com a larva dele. Não estava sabendo. É? Saiu, mandei uma cópia pro seu pai, inclusive. Ah, manda pra dar uma olhada. Hã? Ele come? Então, todo peixe Ah, come. minha casa tá livre. É assim, todo peixe ele come as larvas. Que nem a gente sempre. Ô, Thiago, acho que eu vou parar aqui, Mas porque se eu tem deixar só na mais boca 11 dele, minutos. ele vai morrer. Pode parar. Aí, se quiser.